Hoje queremos mergulhar em um símbolo profundamente espiritual e marcante, o Rosário Redentorista. Muito mais que um objeto, ele é rico em carregar a espiritualidade da copiosa redenção, a missão evangelizadora dos missionários redentoristas e a presença de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Rosário Redentorista nos conduz por um caminho de contemplação ao mistério da redenção, iluminado pela Palavra de Deus e guiado por Maria, Mãe da Igreja e modelo de discípula. Cada conta, cada oração e cada meditação nos revela o compromisso com os mais pobres e abandonados, tão presente no carisma dos missionários redentoristas. Ele também representa um jeito próprio de rezar, partindo da experiência missionária e do desejo de fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais o coração misericordioso de Jesus. O Rosário Redentorista é uma experiência de fé, catequese e esperança, que une oração e ação, anúncio e silêncio e compromisso com o povo. E nesta entrevista nós vamos conhecer melhor o significado, a origem e a força desse símbolo que continua inspirando comunidades, leigos, religiosas e missionários do anúncio da copiosa redenção. E para falar sobre o Rosário Redentorista, nós estamos recebendo aqui o missionário redentorista, o Padre Célio Lopes. Bom dia, bem-vindo, Padre Célio. Olá, Camila, bom dia, você, o Juninho, o pessoal da produção aqui da TV Aparecida. Agora há pouco encontrei com o Padre Ulisses saindo aqui, né? Falei, Isso nossa, mesmo. Um figurão aqui para falar sobre o Rosário, né? Ele que foi do governo geral, provincial nosso, né? Escritor, compositor, músico. Um baluarte, né? né? Um baluarte. E estava com o rosarião dele também pendurado aqui, né? Mas é uma honra para mim, é uma alegria de estar aqui para poder dar uma contribuição, né? Padre Célio, para a gente entender um pouco sobre o Rosário Redentorista, ele tem um significado muito especial. Quando o hábito redentorista foi pensado, já foi pensado com esse rosário. Por quê? Qual que é o simbolismo que tem no rosário para os missionários redentoristas, filhos de Santo Afonso? Sim, uma boa pergunta. Normalmente nós encontramos com os padres diocesanos usando a batina, né? Eles têm 33 botões na batina e 3 também botões nas mangas, né? 33 para contar a idade de Jesus, os 33 anos de Jesus, e os 3 botões lembrando a Santíssima Trindade. A batina redentorista, ele diferencia um pouco, porque não tem os botões, tem os 3 botões da manga para ressaltar, né, e homenagear a Santíssima Trindade. E tem um diferencial do rosário, que é a batina, ela é totalmente aberta de cima e embaixo. Aí quando fechamos, aí tem também um símbolo para apertar e fechar, aí colocamos o rosário no símbolo, o rosário que tem a forma de um M. Nós sabemos que o rosário ele surgiu com São Domingos de Gusmão no século XIII, né? E depois o Papa Pio V, no século XVI, organizou para o mundo a questão do rosário, do terço, porque eram contadas por as Ave Marias, o Pai Nosso, assim, até com pedrinhas, que os monges, os que não sabiam ler, eles rezavam dessa forma. E foi, então, pegando fama numa região, noutra, e de repente o mundo inteiro já estava rezando. Aí o Papa Pio V, no século XVI, falou, nossa, é uma coisa muito importante, vamos também incluir as passagens bíblicas aqui. Então foram surgindo mistérios gloriosos, dolorosos, e mistérios gozosos, né, da alegria, dolorosos e gloriosos. E depois João Paulo II colocou... Bem falado, isso, parabéns. Isso mesmo. Os outros mistérios que são são os dolorosos... Gozosos, dolorosos, gloriosos e o mistério da luz. Da luz, exatamente. Agora, Padre Célio, você me falou que vocês colocam o rosário na forma de um M. Isso. E por que essa devoção à Nossa Senhora? Por que vocês carregam esse símbolo
junto com vocês no hábito. Isso mesmo. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Missionários Redentoristas, nasceu em Nápoles em 1696. Ele veio de uma família religiosa. O pai nem tanto, mas a mãe muito religiosa e também os pais dela, né? E lembra também a minha família, meus pais religiosos, meu pai e minha mãe, muito católicos, praticantes, né? E rezam o terço, que também adquiriram dos seus pais, meus avós. Recordo que a minha avó, mãe do meu pai, rezava pelas vocações. E o meu avô, pai da minha mãe, ele ressaltava, rezo pelas vocações. Ele falava, rezo por você. Olha! Não, ele falava assim, não digo que você pode só ser um padre, mas um bom ministro da igreja. Depois, quando eu entrei para o seminário, ele ficou todo feliz, né? Então, a família tem um pouco isso, né? Essa essência bacana. E então o Santo Afonso, ele percebendo isso, desde criança, ele criou um gosto pela oração. Mas como o pai queria algo assim que desse destaque para o filho, investiu muito nele, em outras áreas, né? Tanto que ele ficou advogado adolescente ainda, com 16 anos. E foi se destacando na música, escritor, compositor, também ele gostava de arte e tudo mais, né? Olhando em você, eu lembrei de arte hoje, você está bem... Artística! Eu fiquei até pensando, quem será que do Orlando Brandes ia falar hoje? Estou bem artista Camila, hoje. Né? Então, ele gostava de muitas cores, assim, e andava pela natureza, aprendeu a caçar, tudo. Só que a família percebia que ele tinha dó de matar, né, os animais. E ele, então, foi abandonando a caça, essa perseguição aos animais, né, à natureza, aos pássaros, exatamente para mais cultivar do que para tirar a vida. Então, quando ele se inclinou para a vida, para o sacerdócio, ele se destacava entre os outros pela sua devoção à Nossa Senhora. E uma vez que ele deixou, então, a vida secular e resolveu ir para as montanhas, lá evangelizar os cabreiros, os camponeses mais simples, então foi nascendo ali a Congregação dos Missionários Redentoristas, porque alguns colegas dele foram juntos fazer essa evangelização difícil, um desafio, né? E ele, então foi surgindo a batina, depois, para não colocar no bolso, amarrava o rosário e ela até falou, por que não fazer uma forma de um M de Maria, para dar mais uma homenagem à Nossa Senhora. Então agora hoje no mundo inteiro o rosário ele é confeccionado, grande. E é tão bonito a gente ver isso porque os missionários redentoristas seguiram nesses passos de Santo Afonso a esse amor à Nossa Senhora, a essa devoção à Nossa Senhora. Santo Afonso que em vários escritos, né, o livro Glórias de Maria, né, o tanto que Santo Afonso deixou claro esse amor à Nossa Senhora. Padre Célio, vamos mostrar ali para o pessoal de casa como que o hábito, o rosário que vai junto ao hábito redentorista, ele é feito, o que difere, na ponta tem onde prende, isso, não é mesmo? Acho que a gente vai mostrar para essa câmera aqui do Joãozinho. Esse rosário aqui, ele é uma relíquia. O irmão missionário redentorista, irmão Santana, muitos e muitos anos confeccionava o rosário. Ele buscava, pedia para alguém trazer da Itália as contas. E então esse material, o arame, essas correntes, é aqui de São Paulo mesmo, né? Que ele tinha um lugar onde ele comprava. Então ele trazia o material lá da Europa e daqui com o material do Brasil ele confeccionava. Muitos rosários foram também para outras partes do mundo que ele fazia aqui. O irmão Santana faleceu, então a irmã dele ficou com o rosário e ela me deu de presente. Então guardo com muito carinho. Você antes lembrava que vê alguns padres e irmãos uma conta maior. De fato, sim, isso depende do gosto de cada um, né? Preto ou marrom, esse aqui é marronzado. Depende do freguês. Depende do freguês. Entendi. E é bonito aqui também onde prende, né, Padre Célio? O que tem aí? Prende do lado da frente, aqui está o símbolo da congregação redentorista, né? E embaixo tem esse... O medalhão? O medalhão, aqui é Jesus, Santíssimo Redentor. Santíssimo Redentor, que nós celebramos no domingo agora, né? Uma festa bonita, que o superior provincial, Padre Marlos Aurélio, presidiu junto com o reitor do santuário e os missionários redentoristas. E do lado de cá
é uma imagem Isso, de aqui, Santo Afonso, é de isso? Santo Afonso. Alguns têm a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a madrinha da Congregação Redentorista. Isso mesmo, olha só. Missionário. Agora, o rosário que vai junto do hábito, Padre Célio, não é Sim. só de enfeite. Vamos Não, explicar para o olha, pessoal isso de mesmo. casa. Os missionários redentoristas que vão para tantos lugares pregar missão, vão trabalhar. O rosário é uma forma prática de estar ali para poder rezar também, não é isso? Exatamente. Muitos preferem usar direto quando faz a procissão da penitência, sai às 5 da manhã, né, nas missões. Então vai de batina e já uma mão o microfone, que tem o alto-falante, outra mão vai usando o rosário aqui. Eu, quando sou chamado para a missa das 14 horas no sábado, também vou com o rosário, já uso o próprio que está aqui de lado, facilita bastante. Então tem um chamativo, né, devocional e também o uso, as duas coisas. A né? praticidade, não é mesmo? Dostoiévski falou uma vez que o mundo será salvo pela beleza, né? O Papa Bento XVI sempre gostava de mencionar isso. E quando o Papa Bento XVI esteve aqui em Aparecida, Dom Raimundo Damasceno, o cardeal arcebispo emérito de Aparecida, ele caminhou com o Papa Bento XVI por dentro do Santuário Nacional, mostrando, né? O Papa Bento XVI ficou maravilhado, falou, beleza. Ele colocou a mão no ombro de Dom Damasceno e falou assim, a beleza também salva. Isso mesmo, a beleza. Deus é bonito. E como é bonito a gente ver todos os missionários redentoristas com hábito, é significativo. Quando a gente chega, ver todos, né, com hábito, com o rosário, realmente é bonito de ver, né, Padre Célio, assim... A gente pode dizer que é um uniforme da congregação, pode dizer assim, dessa forma, né? Sim. É a forma, como antigamente, só antes do Concílio Vaticano II, só se usava o hábito, né? Exatamente, só o hábito e a túnica, né? Quando para fazer as celebrações litúrgicas, a Santa Missa e tudo mais. Então jogavam até bola de hábito, eles puxavam, amarravam, não sei como lá, para jogar bola, né? É bonito ter, quando a gente está vendo as fotos, só vendo mesmo para acreditar, porque eles ficavam imaginando como é que é isso, né? Então, depois do Concílio Vaticano II, aí deu essa liberdade para a Igreja. E no mundo todo, são só os missionários redentoristas que têm um hábito desse jeito, não é isso, Padre Célio? Assim, da forma como vocês usam, é característico dos missionários redentoristas, né? Tem ordens religiosas que também usam rosário, né? Mas aí depende de como é o carisma ou a cor que eles usam. Aliás, o hábito redentorista tem, além do preto e branco, tem do colarinho branco, né? E a batina preta, tem também a batina branca. Você lembra do padre Carlos Arthur Anunciação? Sim. Ele fazia a consagração com a batina branca. Batina branca, aqui com o rosário de lado. Ele foi um grande propagador também da devoção. E o que difere? Quando que usa o hábito com o pano preto e o pano branco? Tanto Agora faz. eu vou pegar a sua fala. Depende do freguês. Tudo depende. Tudo depende, sim. Mas tem o mesmo significado. Mesmo significado. Se está mais quente, usa o branco. Se está mais frio, usa o preto, né? Isso, viu? Entendi. Dá até para enrolar um cachecol quando estiver muito frio. Porque o colarinho dele é frio, é bem gelado, né? É tipo um plástico, não sei dizer, o material que mistura com isso. Mas é uma batina leve, não é pesada, né? E também pode escolher o tipo de pano, esse que é um pano bem simples. Acho que, imitando um pouco o Papa Francisco, eu escolhi sempre o mais simples, e leve para ajudar na missão. Agora, Padre Célio, para a gente poder caminhar para encerrar nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa. E é um verdadeiro testemunho quando a gente vê os missionários redentoristas com hábito, rezando o rosário. É um testemunho e acaba incentivando muitas pessoas também a praticarem a oração do rosário em casa. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está em casa para poder adquirir essa prática. A gente sabe que vocês, missionários redentoristas, rezam de fato o rosário, né? Sobretudo nas missões, incentivando o povo, né? Exatamente. Camila, eu deixo uma mensagem à família. Eu agradeço muito a minha família, que me incentivou muito a rezar, meu pai, Antônio Lopes dos Santos, minha mãe, Maria José Lopes dos Santos, o meu avô, meus avós, né? Os pais dos meus pais, os pais da minha mãe. Então, o berço da família, São João Paulo II dizia, né? A família é a célula da sociedade. Então, percebemos que o caminho para a salvação passa pela família, pela vocação. A família reza pela vocação.
eu aproveito para agradecer uma grande família que nos envolve e nos ajuda tanto, que é a família dos devotos. E nós rezamos para que a família dos devotos continue firme, fiel, para nos ajudando a evangelizar, né? Vocês evangelizam conosco. Então, reze o terço. Eu aprendi a rezar o terço muito cedo, já no berço, né? Cantando Mãezinha do Céu, e depois fui crescendo. Meus irmãos, 10 irmãos nós somos, todos eles aprenderam a rezar o terço. Se não rezam é por preguiça, mas aprenderam. Todo Então, mundo fez a catequese direito em casa. Esse legado nós vamos levar da família Lopes, viu? Então, eu incentivar, não deixe, vai viajar, reze. Alguém está dirigindo, deixa a pessoa dirigir, reza do lado para a pessoa escutar, às vezes ela vai rezando baixinho, né? Então, é muito a oração do terço salva, porque medita, durante o rosário, estamos meditando o nascimento, a vida, morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus, enquanto meditamos o Santo Terço. Padre Célio, muito obrigada, viu, por estar aqui, por compartilhar tantas curiosidades sobre o Rosário Redentorista, sobre o hábito redentorista. A gente vê os missionários aqui no Santuário Nacional, também nas missões populares, em tantos lugares pelo mundo afora, e aí muitas vezes a gente tem essa curiosidade, né? O que é esse rosário? Como que é? O que tem de símbolo? Então a gente trouxe aqui para você também conhecer um pouco, você que está em casa, você faz parte da nossa missão aqui no Santuário, junto com os missionários redentoristas. Então, que bom, Padre Célio, muito obrigada por Camila, estar aqui, viu? Muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa, Deus abençoe o trabalho de vocês sempre, Amém. Muito agradecido.